Amém, queridos? Isaías, capítulo 43, eu quero ler com você apenas o verso 7, que diz assim: a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para minha glória, e que formei e fiz. Agora eu quero ler Efésios, capítulo 1, verso 12 e 14. Que diz assim: a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em que também vós, depois de ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tende nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém? Com a leitura desses dois textos, eu quero compartilhar, partindo daqui dessa leitura, quero compartilhar algo com você nesta oportunidade. Amém? Eu quero te convidar aí para não perder, não deixar que a sua atenção seja desvinculada daqui. E a minha oração é que o Espírito Santo encha o seu coração de esperança, de convicção, de mais fé no nosso Deus que vive e reina para sempre, através dessa palavra. Amém? Queridos, todas as pessoas em algum momento, ou em alguns momentos das suas vidas, é normal a gente enfrentar uma mesma questão. Aquela questão em que nós buscamos um entendimento, nós queremos saber qual é a razão da nossa existência. E nesses momentos surgem algumas perguntas como: por que eu nasci? Qual é a razão da minha existência? E talvez a pergunta que mais se faz em momentos como esse é: qual é o propósito da minha vida? Eu tenho certeza que não só eu, mas talvez você, que está aqui acompanhando agora esse momento, já passou por momento ou momentos assim, em que essas questões, esses questionamentos vieram ao seu coração e você quis sim entender. Algo que precisa ser entendido logo de início aqui, que eu preciso te falar, é que a vida, ela é composta de planos e propósitos. A primeira coisa que eu quero destacar dentro disso, olha só, é que quando nós falamos de propósito, nós estamos falando do final de algo. Aquilo em que se deleita, aquilo em que se tem prazer, é aquilo que traz um senso de realização, de conquista. Isso é propósito. E veja o que a Bíblia diz em Jeremias 29, versículo 11. A palavra de Deus, nós gostamos muito desse versículo. A palavra diz assim: eu é que sei que planos, e algumas versões diz que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos ou pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim ou o propósito que desejais. Essa é a palavra de Deus, quando ela diz que é Ele que tem planos para mim e para você. E qual é o objetivo disso, desse plano de paz, de bem e não de mal? É para exatamente nos conduzir àquele fim, àquele propósito que nós desejamos. Então veja isso, propósito muitas vezes também é confundido com condição, o que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Condição, nós estamos falando agora de um substantivo feminino, veja só.
como substantivo feminino, primeiro, ele significa aspecto ou essência que determina algo ou alguém. Por exemplo, condição humana ou uma condição financeira. Outro significado de condição é estado em que algo ou alguém se encontra. Exemplo, o carro está em boas condições. O paciente está em péssimas condições. Terceiro, categoria ou estado de alguém em relação a, primeiro, ao seu nascimento. Ainda é uma criança, fala de uma condição. Ainda é um adolescente, um jovem ou um adulto. Isso fala de um estado de alguém em relação ao seu nascimento. Segunda coisa, ao seu status social, que é aquela posição que alguém ocupa na sociedade. Terceira coisa aqui, fala também de um estado acadêmico. Por exemplo, condição de estudante ou um profissional tal, né? Aquele que já tem uma formação concluída. Agora o seu status social aponta que ele é um médico, ele é um advogado, né? E se refere também à questão familiar. Por exemplo, solteiro, casado, viúvo, ok? Então isso é condição. Condição não tem nada a ver com propósito. Você já viu alguém dizer assim, puxa, parece que nessa vida eu nasci para sofrer. Muitas vezes nós não nos deparamos com alguém que até expressa-se assim. E por que as pessoas muitas vezes liberam esse tipo de palavra? Exatamente porque está vivendo um momento de sofrimento. Mas entenda, isso fala de uma condição, de um estado, não tem nada a ver com um propósito. Ninguém nasceu para sofrer. Você pode dizer amém? Ninguém foi criado por Deus para sofrer. Não, pelo contrário, né? Então, olha só, nós estamos falando aqui de propósitos, e eu disse no início que a vida ela é composta de planos e propósitos. Plano significa desígnio, intenção. Nós poderíamos dizer que um plano é um caminho traçado que me leva à realização de algo ou que me leva a algum lugar, ao alcance do propósito. Amém? Então veja só, concluímos com isso até aqui que condição se refere a estados, a momentos transitórios, temporários que vivemos no decorrer dos planos, que são os desígnios que nos levam aos propósitos, aqueles fins que tanto desejamos. Com essa introdução eu quero discorrer com você um pouco sobre propósito, sobre o fim ou os fins. Por quê? Quando entendemos a grandeza do propósito, veja isso, as condições, os desafios que precisamos enfrentar para alcançá-lo ou alcançá-los, deixam de ser tão ameaçadores e passam a ser incentivos para continuarmos uma conquista. Essa conquista que passa agora a ser o grande desejo da nossa vida, aquilo que nós tanto almejamos. Como diz a minha linda esposa Alessandra, a recompensa vale o esforço. E é exatamente nesse momento aqui, quando nós entendemos a grandeza do propósito, é que nós podemos olhar para tudo e termos essa certeza. A recompensa, aquilo que me espera, vale a pena todo e qualquer tipo de esforço que a situação, que o plano está exigindo de mim agora. Amém? E o primeiro ponto que eu quero destacar é que há um propósito, um fim principal para todo o homem. O versículo que nós lemos de Isaías 43, versículo 7, eu quero repeti-lo, diz assim: a todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei, olha isso, para minha glória,
e que formei e fiz. Então veja, segundo as palavras do profeta Isaías aqui, o fim principal de todo homem, de todos nós, é glorificar a Deus. Esse é o principal propósito, fim da sua vida, é glorificar a Deus. E diante disso surge uma pergunta que talvez ela se torne mais difícil ainda de ser respondida. Se o meu fim principal é glorificar a Deus, então o que seria glorificá-lo? O que seria na prática exatamente glorificar a Deus? E dentro disso, a primeira coisa que quero destacar como parte fundamental de glorificar a Deus é: nós precisamos reconhecer quem Ele é. Olha só, Romanos 11:36 diz assim: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele a glória eternamente. Amém. Romanos 3:23 e 24 diz que todos pecaram e agora carecem da glória de Deus, mas que todos aqueles que nele creem também foram justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então veja, como reconhecer quem Ele é? Como reconhecer que Ele é nosso Criador, Senhor e Rei? No nosso estado caído, a Bíblia diz que o pecado nos separa de Deus e torna impossível glorificá-lo em nossas vidas e através das nossas vidas. Mas, segundo Romanos 3:23 e 24, diz que nós fomos justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo. Então veja, através do sacrifício de Jesus na cruz, nossos pecados são perdoados. Assim, essa barreira que existia entre nós e Deus, ela é retirada, e então o nosso relacionamento com Ele volta a ser possível, e assim podemos glorificá-lo, quando o reconhecemos e decidimos cultivar uma vida de relacionamento com Ele, que é o nosso Criador, o nosso Senhor e também o nosso Pai. A segunda coisa fundamental para glorificar a Deus é entender que nós precisamos viver as nossas vidas, não só em relacionamento com Ele, mas também em serviço a Ele. Isso faz uma diferença maravilhosa, profunda, quando nós temos esse entendimento. Porque, olha só, se nós estamos falando que a vida é composta de planos e propósitos, e que o principal propósito para todo homem é glorificar a Deus, e uma vez que você entendeu isso, uma vez que o sacrifício de Jesus já entrou no seu coração, e você agora voltou a se relacionar com Ele, depois disso, o Senhor espera que nós tenhamos o entendimento que a nossa vida ela precisa ser vivida em relacionamento com Ele e também servindo. Por quê? Porque há planos específicos que Deus determinou de uma forma individual para cada um de nós. Que por mais que, quando nós olhamos para a vida dos nossos irmãos, até mesmo dentro da nossa própria casa, parece que é muito parecido, mas nós vamos entender no caminhar da vida que os planos individuais que Deus tem para mim, você vai entender que os planos individuais que Deus tem para você, por mais que tem muita semelhança com os demais irmãos, eles jamais serão iguais. Por quê? Porque você é único. Nós somos únicos. Para isso, nós temos aqui o exemplo de Jesus. Olha só, João 17:4, Jesus disse assim, Jesus estava fazendo uma oração, e na oração ele se volta para o Pai e diz assim: eu te glorifiquei na terra, consumando
a obra que me confiastes para fazer. Gente, olha isso. Jesus usa o verbo consumar aqui, e esse tempo de conjugação aponta que Jesus estava afirmando que ele glorificava a Deus no decorrer da sua vida de forma continuada, ou seja, com uma execução consistente em tudo, em todo momento, diante de todas as circunstâncias, ele estava glorificando o Pai. Diz assim: consumando a obra que me confiastes para fazer, eu te glorifiquei na terra. Quando eu olho para Jesus, queridos, olha só, quando você lê os 4 evangelhos, eu quero pegar por base Lucas. O evangelho de Lucas, no capítulo 2, ele traz ali a apresentação de Jesus no templo, e no final traz aquela narrativa que agora Jesus já estava com 12 anos. Com 12 anos, José e Maria pegam Jesus, vai para Jerusalém, participa da festa e acontece aquele episódio que quando termina a festa, eles voltam, pegam um caminho de volta para casa. E depois de um dia, caminho afora, percebe-se que Jesus não estava com eles. E eles voltam procurando Jesus. Um dia depois de viagem, já era o 3º dia, a Bíblia diz, quando eles encontraram Jesus. E o que Jesus estava fazendo? Ele estava lá em Jerusalém, no meio dos doutores, né, dando uma aula para eles acerca do reino de Deus. E o capítulo 2 termina dizendo que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Sabe o que eu acho interessante? É que depois disso, já no capítulo 3 de Lucas, Jesus aparece indo ao encontro de João Batista no Rio Jordão para ser batizado. Agora, já com 30 anos. Mas tudo, queridos, leva a crer, né? O que eu quero te levar a pensar? Olha só, ele aparece com 12 anos e depois ele reaparece no capítulo seguinte, já com 30, para ser batizado. Mas leva a crer que Jesus foi alguém que viveu a normalidade da vida. Ele nasceu, cresceu em família, servindo a família e cumprindo o seu ministério como filho de Deus na terra. Você consegue imaginar, a Bíblia não tem descrição nenhuma disso, desse período dos 12 até os 30 anos de Jesus. Mas nós sabemos, por exemplo, que José era carpinteiro. Vamos pensar que ele tinha uma marcenaria, e como costume da época, os filhos serviam os seus pais. E é óbvio que se eram costumes da época, Jesus não fugiria à regra. Ele serviu os seus pais. Ele serviu José durante todo o tempo de vida que José viveu. Os historiadores dizem que ele morreu ainda cedo, né? Antes de Jesus começar o seu ministério, os historiadores dizem que José já tinha partido. Mas durante esse tempo, você consegue imaginar Jesus servindo a Deus em família? Eu fico tentando imaginar, por exemplo, ele servindo ali na marcenaria, junto com os seus irmãos. Irmãos, eu acho que era uma das coisas mais difíceis que tinha, era ser irmão de Jesus. Porque eu não consigo ver Jesus dando canelada, por exemplo, errando na fabricação de uma mesa ou de uma cadeira. Você consegue imaginar isso? Ou Jesus sendo aquele irmão que não respeita os demais, ou que não honra o pai e a mãe? Não. Eu acredito, eu creio que Jesus foi alguém que cumpriu de uma forma espetacular todos os planos que Deus estabeleceu para a vida dele como homem também. Então, olha só, como família, ele, filho, tinha um pai e uma mãe para honrar. Com certeza ele honrou. Ele tinha irmãos para honrar, para cuidar, e com certeza ele fez. E agora, depois já de adulto, ele vira para Deus e faz essa oração: Senhor,
eu te glorifiquei, consumando a obra que o Senhor confirmou ou confiou a mim aqui na terra. Entende? Ele sabia o que estava orando, porque ele tinha uma convicção que estava vivendo ali, na íntegra, todos os planos e vivenciando, né, se deleitando em todos os propósitos que Deus tinha reservado para ele em cada um desses planos. Provérbios 3:6 diz assim: reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. É essa a palavra, o conselho de Deus, para mim e para você, se nós queremos seguir o exemplo desse Jesus, que cumpriu, que pôde orar a Deus e dizer: Senhor, eu estou consumando. Tipo assim, eu estou consumando até aqui, eu vou até o final, consumar, concluir essa obra que o Senhor me confiou. 1 Coríntios 10:31, Paulo diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo, olha só, para a glória de Deus. Então, queridos, é importante a gente buscar esse entendimento que, além de ter um propósito principal que é glorificar a Deus, a nossa vida aqui na terra, como homem, mulher, como filho, como filha, como marido, como esposa, como profissional, como empresário, como funcionário, como cidadão, há planos estabelecidos por Deus. E o que Deus espera é que Ele seja glorificado através das nossas vidas em cada um deles. Quando nós entendemos isso, nós vamos nos deleitar no propósito, porque lá no fim, o Senhor vai dar a nós aquilo que nós tanto desejamos, que é o melhor dessa terra. Amém? Se queremos também glorificar a Deus, além de entender, né, que há um propósito principal e que há planos na nossa vida aqui, nós precisamos entender também o tempo e o modo que Deus determinou para todos esses planos individuais que Ele reservou para cada um de nós de uma forma muito particular. Olha só, eu volto em Jesus aqui. Ele disappeared, de 12 a 30 anos, ele sumiu. Ok? Ele sumiu. Mas o cara tinha tanta convicção do plano de Deus, que com 30 anos agora ele aparece, chegando até João Batista e se submetendo ao batismo e iniciando assim o seu ministério terreno. Olha a convicção que ele tinha. E a partir daquele momento, a partir daquele batismo que acontece ali no Rio Jordão, você vê Jesus saindo e entrando, queridos, numa dimensão, num foco tão profundo, que a única coisa que interessava a ele era cumprir aquele plano que estava iniciando ali. Qual era esse plano? Ele tomou o caminho da cruz, porque tinha um propósito. E ele não abriu mão disso. Então nós precisamos entender que há um tempo e um modo reservado por Deus, que Deus determinou para cada um dos planos. E você já percebeu quantas vezes nós erramos nisso? Nós não sabemos muitas vezes se compramos uma bicicleta, ou se gastamos o dinheiro nisso. Nós não sabemos muitas vezes, o ser humano não sabe se é hora de casar ou permanecer solteiro. Há uma confusão terrível na vida das pessoas em relação a esses planos. Aos jovens, quando termina aí o ensino médio, eu não sei, eu quero ser advogado, eu vou ser um médico, eu vou ser um arquiteto. Há uma confusão terrível quando nós não estamos no governo de Deus. É isso que a gente vive. Jesus não passou por isso. Chegou no momento certo de assumir o seu ministério, ele foi lá e assumiu e entrou nessa dimensão destemida de ir, de cumprir o plano para que o propósito pudesse ser estabelecido. Eclesiastes 8, versículo 5, parte B, diz assim: o coração
do sábio conhece o tempo e o modo. Eu quero deixar um exemplo com você, nesta oportunidade, de alguém que num determinado momento não entendeu o tempo e o modo do plano de Deus, que foi algo desastroso, que foi algo que causou um grande prejuízo, não para uma pessoa, mas para uma nação. Eu quero falar sobre a saída do Egito, ou a saída de Israel do Egito, através do libertador Moisés. Olha só, Gênesis, capítulo 15, versículo 12 e 13, diz assim: ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Agora em Êxodo 12, 41, veja isso. Aconteceu que, ao cabo dos 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Veja isso comigo. Em Gênesis capítulo 15, Deus fala a Abraão que a sua descendência seria escrava por 400 anos. Mas em Êxodo, a Bíblia registra agora que eles saíram do Egito no ano 430. Por que isso? Por que esse acréscimo de 30 anos? Vamos entender por que isso aconteceu? Quando você lê Êxodo 2, você vai ver essa história, ou o desfecho dessa história, começando. Você vai ver ali a história de Faraó, Israel escravo no Egito. E de repente ele olha para aquele quadro e a notícia era que o povo de Deus estava crescendo demais, mesmo como escravos no Egito. E aquilo gerou uma certa preocupação em Faraó. E aí ele chama as parteiras e dá uma ordem. Ele diz assim: olha, a partir de agora, esse povo está crescendo demais, eu não posso deixar isso continuando, ou tendo essa continuação. Vocês vão fazer o seguinte: todo menino macho que nascer das hebreias, mate-os. Não deixe eles viverem, é para matar todos. As meninas podem deixar, mas os homens matam tudo. Aí aconteceu aquele episódio em que as parteiras não obedeceram a Faraó por um determinado tempo. Só que Faraó descobriu isso. Aí ele deu outra ordem. Então, pega todos os meninos, todos os bebês e joga no rio Nilo. Eu não quero, essa nação está crescendo muito, todos os meninos, os bebês homens têm que morrer. Aí a gente sabe da história, né? A mãe de Moisés ganhou o bebê. E a Bíblia vai nos dizer que ela conseguiu escondê-lo por 3 meses. Chegou um momento que não tinha como mais. O que ela fez? Ela pega aquele cesto, coloca o menino dentro do cesto e solta no rio Nilo. E por uma providência de Deus, aquele menino vai cair nas mãos da filha de Faraó. Por quê? Porque Deus tinha planos específicos para aquele menino que se chamaria Moisés. Então você sabe da história, a filha de Faraó pega Moisés, pede uma das suas servas para procurar alguém do meio das hebreias para cuidar dele, e traz exatamente a mãe de Moisés. Irmãos, olha que coisa, quando Deus tem um plano para a sua vida, eu quero que você entenda que não tem nada, absolutamente nada, além de você, que pode atrapalhar, que pode atrasar, ou até mesmo banir esse plano. Ele faz o que tiver que fazer para cumprir o projeto, o plano que ele determinou para a sua vida. A própria mãe de Moisés é chamada, e de repente a filha de Faraó entrega aquele menino para que ela cuidasse dele para ela. E aí
Moisés cresce em toda a cultura, né, em todo o glamour do palácio de Faraó. E de repente, queridos, esse menino já grande, quando a gente lê Atos, nós vamos entender melhor isso. Agora, já com 40 anos. A Bíblia também não narra, mas nós entendemos que ele, nessa altura dos acontecimentos, ele já sabia que não era filho da filha de Faraó, neto de Faraó, mas ele era alguém dos hebreus. E quando você lê Atos 7, eu quero destacar algumas coisas para você aqui. Por exemplo, Atos 7, 23. A Bíblia diz, através do discurso de Estevão ali, que Moisés estava agora com 40 anos. Quando ele, num determinado momento, isso está lá no capítulo 2 ainda de Êxodo, aquele momento em que, num belo dia, ele sai e vê um egípcio espancando um hebreu. E o que é que ele faz? Ele já sabia que era hebreu, e aquilo mexeu com os seus sentimentos. Então, naquele ímpeto ali de defender o seu contemporâneo, ele vai lá e mata o egípcio. E quando você lê Atos, você vai ver Estevão dizendo assim, que Moisés já tinha sido tomado por um sentimento que ele acreditava que seria reconhecido pelos seus irmãos como o libertador, como alguém enviado por Deus. Então, nesse acontecimento, diante dessa briga, ele mata o egípcio. Ok? Enterra o corpo, você sabe da história. No outro dia, em determinado lugar, ele vê agora 2 hebreus brigando. E de repente ele chega para aquele que estava errado e dá um rala no cara. O hebreu, o contemporâneo dele, vira para ele e diz assim: você vai fazer comigo como você fez com o egípcio ontem? Você vai me matar também? E aí, de repente, ele olhou: me descobriram. Se ele viu, alguém mais viu o que eu fiz. E aí, quando você lê, vai lendo a história, você vê que a notícia chega realmente para Faraó. E Faraó determina que Moisés fosse, né, pego, e com certeza era morte. Né? E ele foge, ele tem que fugir do Egito. Agora, veja isso aqui comigo. Quando Moisés matou o egípcio, ele estava com 40 anos. 40 anos. Israel estava no ano 390 da escravidão. Deus contava então com 10 anos para prepará-lo e assim usá-lo para libertar o povo da mão de Faraó. Mas ele não entendeu isso. Ele não entendeu, ele não teve discernimento do tempo e do modo que Deus tinha reservado para fazer aquelas coisas acontecerem. Como que nós chegamos a essa conclusão? Depois que ele sai do Egito, fugido, correndo de Faraó, ele foi para o deserto de Midian. Atos 7:30, Estevão, é o único lugar na Bíblia que registra isso, e se você não vê no Velho Testamento, Estevão disse que depois de decorridos 40 anos, acontece aquele episódio agora de Êxodo também, que é o episódio da sarça ardente. Ele estava lá, servindo em Midian, já era um homem feito, e de repente Deus aparece para ele na sarça ardente e o chama, para que ele pudesse voltar e concluir a obra, o plano, o projeto que Deus tinha determinado para ele. Então, olha só, 40 anos, se ele tinha 40 quando saiu, então quando Deus falou com ele e ele retornou, ele já estava com 80 anos. E como nós lemos, Israel saiu do Egito no ano 430 anos. Se quando ele fugiu, a nação estava no ano 390 da escravidão, então quando ele retornou 40 anos depois, dá exatamente no ano 430. O que eu quero te mostrar com isso? Por uma falta de entendimento
do tempo e do modo, Moisés atrasou a libertação de uma nação por 30 anos. Você consegue imaginar a seriedade disso? Eu não estou falando de 30 dias. Eu estou falando de 30 anos a mais que uma nação ficou escrava porque alguém escolhido por Deus não conseguiu entender o tempo e o modo de fazer as coisas. Isso é muito sério. E eu quero te dizer que essa mesma história tem acontecido com muita gente hoje. Pessoas que não têm entendido o tempo e o modo de fazer as coisas. Muitas vezes, não só pode estar atrasando, mas até aniquilando projetos de Deus. E roubando de muita gente propósitos, fins, momentos que seriam ali momentos de grande prazer, de grande alegria, de grande colheita. Muita gente está perdendo porque não tem sabido entender o tempo e o modo que Deus determinou para todos os seus planos em nossas vidas. Agora, surge uma questão. Como entender o tempo e o modo? Deixa eu te dizer algo. A Bíblia diz que nós somos a semelhança de Deus. Nós somos um ser tripartido. Quando nós lemos 1 Tessalonicenses 5:23, a Bíblia diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Olha isso. E o vosso espírito, e a vossa alma, e o corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma evidência clara, né, que nós somos uma trinca, assim como Deus. Nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. Conscientes disso, querido, nós precisamos entender algo aqui que é primordial para a gente se mover dentro daquilo que é necessário para entendermos o tempo e o modo dos planos, dos projetos de Deus para nós. Veja isso. Se nós temos um corpo, habitamos em um corpo, temos uma alma e somos um espírito, nós precisamos buscar em Deus um entendimento dessa trinca. E olha só, quando se fala de sentimentos, nós estamos falando da voz do corpo. A razão é a voz da alma ou da mente. E a nossa consciência é a voz do espírito. Eu preciso que você entenda isso. Sentimentos são a voz do nosso corpo. A razão, viu aquilo que muitas vezes nós não abrimos mão da nossa razão? Isso é sério. A razão é a voz da alma ou da mente. Agora, a nossa consciência é a voz do espírito, do nosso espírito. E veja isso, tanto que é importante. Moisés, tudo indica aqui que ele foi levado a ter aquela atitude contra o egípcio. Por quê? Porque ele foi tomado apenas pelo sentimento, que é a voz do corpo. A Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica no nosso espírito. Eu tenho certeza que não só eu, mas muitos de nós já vivemos várias experiências no decorrer da nossa vida que, como cristãos, né, em determinadas situações, a gente vê os sentimentos aflorados ali. E também nós percebemos que a nossa razão, ela está gritando. E lá no fundo, há uma consciência, há uma voz, né, que muitas vezes ela é quase que imperceptível, falando: olha, não vá por esse caminho, não faça assim, abra mão desse sentimento, abra mão dessa razão, faça assim. É o Espírito. A voz do Espírito, que foi alimentada pelo Espírito de Deus, clamando no nosso interior, nos mostrando o tempo
e o modo que Deus deseja operar nas nossas vidas. É esse o entendimento que Deus espera que tenhamos. Deixa eu te dizer algo. Enquanto nós formos governados pelos sentimentos, ou seja, pela voz do corpo, ou por nossa razão, a voz da nossa alma, da nossa mente, nós estaremos apenas atrasando e talvez excluindo, aniquilando os planos que Deus reservou de uma forma muito especial para cada um de nós. E a única forma que podemos glorificar a Deus, a semelhança de Jesus, quando ele disse, consumando a obra que ele me confiou, e podermos dizer também, Senhor, eu estou te glorificando na terra, consumando a obra que o Senhor me confiou. A única forma, queridos, é buscarmos um relacionamento profundo com o Espírito Santo, porque esse Espírito, ele tem um contato direto com o nosso Espírito, que foi recriado, que ganhou uma forma nova, que se tornou uma nova criatura. Segundo aos Coríntios 5:17 fala sobre isso, e a partir desse momento, quando você teve esse encontro com Jesus, ele voltou a se conectar com Deus, e a partir de então, o Espírito Santo, ele testifica aqui, no seu espírito, no nosso interior, que nós podemos entrar na direção certa, nós podemos caminhar de forma correta, nós podemos fazer sempre as coisas certas, da maneira certa. Por quê? Porque nós não seremos mais governados pelos sentimentos e nem pela nossa razão. Mas agora a voz do Espírito, do nosso Espírito conectado com o Espírito de Deus, me aponta o caminho, o tempo e o modo de fazer as coisas. Amém? E eu quero dizer para você que o que Deus espera, principalmente nesse tempo, é que nós decidamos por cultivar esse relacionamento de profunda intimidade com Ele. E isso é algo que só depende de mim e de você. Salmo 25, versículo 14 diz assim, a intimidade do Senhor é para os que o temem. Olha isso. Aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Então, se você cultiva, se nós cultivamos um relacionamento de intimidade com Deus, o nosso espírito ele vai crescer na comunhão com o Espírito Santo. E aí, nós vamos crescer em comunhão, em temor, em gratidão a Deus. E o que diz aqui, Salmos, é que a estes, Deus dará a conhecer a sua aliança. Ou seja, Deus nos fará entender o tempo e o modo em que os seus projetos, planos, tem que acontecer nas nossas vidas. Para concluir, eu quero voltar com você em Isaías 43. Olha isso. Eu quero ler aqui agora os versículos de 1 ao 6. Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Verso 2. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei, darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois, porque sou contigo, trarei a tua descendência desde o Oriente e a ajuntarei desde o Ocidente. Verso 6. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe, e minhas filhas das extremidades da terra. Aí
vem o versículo 7 que eu usei para iniciar a nossa ministração hoje, quando Deus diz assim: a todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para minha glória e que formei e fiz. Para concluir, deixa eu te trazer algo ao seu entendimento aqui. Essa profecia de Isaías 43, Deus está usando o seu filho Isaías para profetizar para Israel sobre um tempo de escravidão que eles viveriam sobre o domínio da Babilônia. E que nesse tempo de escravidão, Deus seria o seu resgatador. É uma profecia que se refere exatamente àquele momento que aconteceu no ano mais ou menos 530 antes de Cristo. Veja só, Isaías, ele profetizou mais ou menos 680 anos antes de Cristo. Essa profecia, ela aconteceu na vida do povo de Israel mais ou menos 530 anos antes de Cristo. Naquele momento em que Israel estava escravo da Babilônia, e de repente Deus levanta Ciro e dá uma ordem, usa Ciro para libertar o povo da escravidão e permitir que eles voltassem e reconstruíssem Jerusalém. E aqui, queridos, a palavra que Deus deu, olha, entenda aqui, o tempo da profecia, quando ela é liberada da boca de Isaías, já está como se já estivesse acontecido. Deus fala assim: eu dei o Egito por teu resgate. Ele não fala eu darei, eu dei. E a Etiópia e Sebá por ti. Deixa eu te dizer algo. É uma profecia sobre Israel, a escravidão e a libertação através de Ciro, sim. Mas é uma profecia também que apontava para aquilo que aconteceria comigo e com você, através da cruz de Cristo. Um dia nós estávamos presos, nós estávamos condenados, e de repente Deus resolve não dar agora nações, homens qualquer, Ele dá o seu Filho em resgate por nós. E o propósito disso é que eu e você, um dia, olhássemos para Jesus e o reconhecesse como tal. E entendêssemos que o propósito, ou que o propósito maior de Deus para nós é glorificá-lo, que se torna possível quando nós reconhecemos a Cristo como nosso Senhor. E a partir desse momento também trazer ao nosso interior o entendimento de que nós precisamos, e é isso que Ele espera de nós, nós precisamos glorificá-lo através de todos os planos que Ele tem para a nossa vida aqui. Agora, a palavra de Deus para nós é: quando você passar pelas águas, eu vou estar contigo. Entende? Quando você tiver que passar pelos rios, eles não vão submergir você. Se você tiver que passar por fogo, não se preocupe, não será queimado a chama, não terá poder nenhum sobre ti. E Deus continua dizendo assim: por quê? Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. É essa a palavra de Deus para mim e para você. Agora entenda, você só vai conseguir ser contagiado por isso se você entender que há um propósito, e não importa, há um propósito maior, magnífico, que é Deus sendo glorificado através da sua vida em todo tempo, em toda e qualquer situação. E nada vai impedir isso. Se você entende isso no seu espírito, eu quero te dizer que não há circunstância, não há rio, não há problema, não há pandemia, não há nada que possa vir à existência nessa terra que vai impedir que a vontade de Deus se estabeleça e cumpra-se na sua vida. E eu quero terminar declarando essa palavra como verdade. Eu sei que nós estamos vivendo um tempo de muito medo, muito pavor. Mas, ei,
Você pertence ao Senhor. E mesmo no meio de tudo isso que nós estamos vivendo como nação nesse tempo, como igreja, deixa eu te dizer algo. Deus importa e espera que seja glorificado através de tudo isso. Então não é motivo, como eu disse aqui, o mundo pode estar perdido. Ninguém sabe o que fazer. Nós, igreja, a Israel de Deus, nós não estamos perdidos, nós não estamos confusos, porque nós sabemos quem somos, nós sabemos quem é o nosso Deus, nós sabemos quem é o nosso Pai, nós entendemos o projeto, o plano dele para a nossa vida, e já vislumbramos o propósito final. Sabe, quando você lê Isaías 53, que fala ali da entrega de Jesus, e quando diz assim, que ele um dia olharia e ele veria o fruto do seu penoso trabalho. Isso se refere à igreja, a mim e a você, que foi difícil ele encarar aquele projeto, aquele plano, que envolveu todo o seu ministério, que o levou à cruz, a morrer, a ressuscitar. Mas hoje quando ele olha, ele vê o fruto, ele vê a mim, ele vê a você, ele vê uma igreja de pé, uma igreja que não se curva, uma igreja que entende o propósito maior, uma igreja que continua firme, sem vacilar na sua fé, crendo, porque nós entendemos o plano. A condição não diz nada acerca do nosso propósito, porque o propósito é, um dia nós estaremos com ele na glória. Eu quero declarar isso sobre a sua vida. Entenda, o seu propósito é esse. É glorificar a Deus, que te levará a estar eternamente com Ele. Em nome de Jesus, eu quero que você receba essa palavra. Eu quero orar com você nesse momento, aí agora, onde você está. Quero orar pela sua casa, pela sua família, pela sua vida. E a minha oração é para que o Espírito Santo te encha de coragem e que você não abra mão de glorificar a Deus, reconhecendo-o sempre como Senhor, como teu Redentor, como teu Salvador, e também através de todos os planos que Ele determinou para que você viva nessa terra. Você pode orar comigo? Se você puder, aí aonde você está agora, eu quero desafiar você a curvar-se diante dEle. E orar, e clamar. E declarar, querido, que o propósito maior vai se cumprir na sua vida. Porque você decidiu por isso, você entendeu. E você vai abraçar o plano, vai abraçar essa carreira. E um dia, diante dele, você vai poder dizer, eu acabei a carreira, guardei a fé, está aqui. Espírito Santo, eu oro agora, Senhor, por cada um de nós, que fomos ministrados nesta oportunidade por essa palavra. Senhor, como é bom saber que Tu és o nosso Deus. Como é bom saber que Tu és aquele que tem o controle de tudo nas suas mãos, que Tu és aquele que nos salvou, Tu és aquele que está sim com as suas atenções voltadas para nós, com o desejo de nos conduzir por todo o plano que o Senhor mesmo determinou, a fim de nos levar ao propósito maior, que é te glorificar sempre e de alcançar todos os fins que desejamos e que o Senhor como Pai também desejou e planejou para nós como teus filhos, antes mesmo da nossa existência, como diz a tua palavra. Eu quero te pedir, Espírito Santo, que o Senhor possa fazer com que esta palavra ganhe vida no coração de cada um de nós. E que nós possamos, ó Deus, tirar sim os nossos olhos das circunstâncias, daquilo que causa medo, pavor, daquilo que nos faz ter momentos onde as condições dizem que acabou, que não tem mais jeito, porque esse não é o propósito. O Senhor nos fará passar por toda a condição, por todo fogo, por toda chama, por todo problema, toda dificuldade, mas nós alcançaremos
o propósito de todos os planos que o Senhor tem nos colocado para viver nessa terra. Em nome de Jesus, ativa essa fé dentro de nós como tua igreja e teus filhos, e que nós possamos nos levantar, Senhor, nos levantar e olhar para os montes e entender que o nosso Redentor vive, e que o teu agir é real nas nossas vidas, o teu cuidado é real nas nossas vidas, o teu governo é real nas nossas vidas, e nós estamos a caminhos largos de cumprir todo o plano, todo o projeto que o Senhor determinou para nós. Que nós não venhamos, Senhor, perder a essência de te buscar, ó Deus, de nos dedicarmos a viver a nossa vida, até que os sentimentos sejam calados, a voz da razão seja calada, e apenas a voz do Espírito tenha vez na nossa vida, porque assim nós entenderemos o tempo e o modo, e poderemos continuar caminhando na direção certa, fazendo as coisas certas, na medida certa, até que a tua vontade se estabeleça na nossa vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Recebe, Senhor, recebe o nosso coração decidido em permanecer firme, fechado contigo. Nós sabemos que essa, Senhor, é a única maneira que nós podemos guerrear as nossas guerras, é em Ti, é contigo, e é essa a nossa decisão. Eu oro para que seja a decisão de cada um que foi ministrado nessa oportunidade pela Tua palavra, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia.